Lau, eu tô preocupado com o Rick. O que está acontecendo com o garoto, Nico? Sei, Lau. Ele anda um pouco estranho. Ó, tá diferente. E você, por acaso, está desconfiado de alguma coisa? Tô. Eu tô com receio de perguntar. Mas eu acho que ele tá usando droga. E por que você está achando isso? Essa fase de novos amigos, festinhas, conflitos existenciais, querendo se destacar no grupo, não sei não. Realmente esses fatores podem aumentar o risco do jovem ter contato com a droga. Ah, então você sabe muito bem que nesse mundo é fácil de entrar, mas difícil de sair. Mas aí o diálogo é muito importante. E a família também tem que ser parceira, hein? Ah, Lau, será que ele vai grilar se eu perguntar? Acho que não, Nico. Papo reto, essa juventude é cabeça boa. Tá certo, Lau. Se ele estiver usando, eu vou ajudar ele a sair dessa. Isso mesmo, Nico. Porque por mais difícil que possa parecer, todas as dependências podem ser tratadas e prevenidas. Pegou? Copiei. Fala com ele, Nico. Deixa comigo, Lau. Deixa comigo. E aí, curtiu esse vídeo? Se inscreva no canal, acione o sininho. Para estas e muitas outras informações. Olá, tudo bem com você? Eu sou Maria Nascimento Tesolin, eu sou jornalista com especialização em dependência química. Hoje nós vamos bater um papo sobre drogas. O que são drogas realmente? Drogas são qualquer substância que altera o nosso sistema nervoso central, que altera o nosso comportamento e que, usado de forma abusiva, pode levar-nos a perdas emocionais, físicas, sociais e psicológicas. Essas drogas, elas podem ser lícitas, ou seja, são aquelas que podem ser vendidas naturalmente no nosso país, como é o caso do álcool e de alguns medicamentos que, usados de forma abusiva, são nocivas à saúde. E as drogas ilícitas, que são a cocaína, a maconha, o crack e outras que não podem ser vendidas e que muita gente consome num mercado que é paralelo. As drogas estimulantes são aquelas que aumentam nossos neurotransmissores, fazem com que eles se movimentem mais rápido e que aceleram as nossas ações. As depressoras são as drogas que nos deixam mais lenta, que o nosso sistema nervoso central trabalha de forma mais lenta, que nós ficamos mais lento com as atitudes. Perturbadoras são as drogas que nos deixam em desequilíbrio em relação a espaço, tempo e podem causar até alucinações. O uso nocivo de qualquer substância é quando você precisa cada vez mais daquela substância para satisfazer a felicidade do primeiro momento em que você a conheceu. O mais importante de lembrar é que essas drogas, sejam elas estimulantes, perturbadoras ou depressoras, elas podem causar perdas irreparáveis no ser humano, como as perdas sociais, emocionais, psicológicas e até físicas. É muito importante lembrar que dependência não há cura. A dependência é uma doença para a qual não existe cura. É importante lembrar que os danos do uso abusivo de drogas, sejam elas lícitas como o álcool ou ilícitas como a maconha, o crack, a cocaína, o LSD, são as perdas irreparáveis que nós temos na vida. Por exemplo, as perdas familiares. Quando o dependente químico ele começa a apresentar os sintomas, as mudanças de comportamento que vem da dependência química, uma das primeiras coisas que ele faz é perder a confiança na família. Alguns pais e mães chegam a sofrer abusivamente para cuidar ou tratar dos seus filhos. E quando essas perdas emocionais começam, é preciso dar um freio. Para que você entenda um pouco mais sobre como é passar por esse momento, nós vamos ouvir agora um dependente químico em recuperação. Meu nome é Gerson, sou um alcoólatra, um dependente químico e graças a Deus hoje eu não bebi e não fiz uso de nenhuma substância que alterasse meu comportamento. Vim aqui trazer um pouco da minha experiência sobre a doença do alcoolismo e da drogadição. Dizer que a minha trajetória a recuperação começou em 2010, através de um companheiro que me apresentou uma irmandade chamada Alcoólicos Anônimos. E desde 2010 eu costumo dizer que eu nasci novamente. Vinha de uma família muito boa financeiramente, nunca me faltou nada, mas foram 23 anos
fazendo uso de substâncias ilícita e ilícita, que é o álcool, que foi a droga pioneira para mim entrar de cabeça nas outras drogas, como cocaína, crack, maconha, entre outras drogas, de outra substância que muitos hoje não conhecem, que é loló, lança-perfume. Então, foram 23 anos na garra dessa doença, só que a família não entendia, minha esposa não entendia, e pela graça de Deus, depois de 2010, as coisas começaram a mudar, porque é uma doença que eu não conhecia, e hoje eu entendo que o único caminho que ela leva é a loucura ou a morte prematura. Então, conhecer a Irmandade Alcoólicos Anônimos, para mim, foi assim, a salvação da minha vida. Eu costumo dizer que eu sou um cara muito grato a essa Irmandade. Eu faço tudo que for possível pelos Alcoólicos Anônimos. A primeira vez que eu fiz uso do álcool, eu tinha 12 anos, a primeira vez. Eu estava, meu primo, o pai dele, meu tio, tinha um chalé, que era uma casa de festa em Nova Chavantina, e os mais velhos ficavam lá separados, e a gente ia lá no bar e começava a disputar quem tomava mais copo de 51, velho barreiro, esqueço o nome daquele conhaque, alcatrão, e eu comecei ali. Mas no primeiro contato eu não gostei muito. Aí mudamos para Cuiabá com 13 anos. Eu tive, dentro da escola Marcelina de Campos, eu tive o primeiro contato com a maconha e com a cerveja. Quando eu tive esse primeiro contato com a maconha e com a cerveja no mesmo dia, parece que eu flutuei nas nuvens, achei o que eu precisava. E dali em diante a minha vida teve um descontrole físico, mental e espiritual que durou 23 anos. O primeiro contato eu posso dizer que foi dentro de uma escola chamada Marcelina de Campos, na quadra de futebol. A gente fingia que estava na educação física e um colega meu com isopor cheio de cerveja. Na época, eu lembro até hoje, era Malte 90. E ali começou. Veio com a maconha, nós fumamos, tossi bastante no primeiro momento, mas uma semana depois eu já estava comprando. Porque a sensação é prazerosa, mas ela só me levou para um buraco. Foi isso. Além do dependente, toda a família também sofre. Para falar um pouco sobre a perda dos laços familiares e como a família sofre também junto com o dependente químico, nós também vamos ouvir uma mãe que teve seu filho com dependência química. Lembrando que o dependente químico está sempre em recuperação, porque a dependência química é uma doença para a qual não existe cura. Olá, eu sou Marluce, alcoólatra em recuperação. Graças a Deus, hoje eu não bebi e nem tive vontade de beber. Venho de família alcoólatra, de pai alcoólatra, mãe alcoólatra. Eu conheci a bebida através dos traumas da infância, pelos meus pais, pelo uso excessivo. Porém, eram pessoas que tinham seus empregos, né? Funcionários públicos, tinham uma família controlada antes da bebida, né? E ali eu conheci o que o álcool fazia. Eu cresci, fui uma adolescente que eu não bebi, por conta de muitos traumas, violências, enfim, diversas situações que o álcool causava dentro da minha família. E causou para mim também. E um belo de um dia, com uma situação emocional,
uma separação da minha união, do meu casamento, eu procurei o álcool para eu me confortar, porque o álcool é a doença da solidão. E eu achei que nessa procura do álcool eu poderia encontrar um conforto, né? Mas eu encontrei uma euforia excessiva que passou aquilo. E eu continuei a bebida, continuei. E aquilo naquele momento era muito bom, era tudo muito bom. Eu já não via filhos, eu já não via pai nem mãe, eu já não via nada, eu só queria beber. Porém, ainda assim, continuei a manter o meu emprego. Durante o meu trabalho, eu não bebia. Após, eu bebia. E ainda assim, eu não me percebia como alcoólatra. Eu era uma bebedora problema. Eu sou desgovernada, descontrolada, aquela que capota o carro, aquela que briga com todo mundo quando bebe. Essa é a alcoólatra na ativa, essa sou eu. O alcoolismo, ele me deu o ponto de euforia e o ponto de fundo de poço. E hoje eu sei que nada disso para mim, nada disso do que passou, teve algo que me beneficiasse. Eu só tenho como experiência para ajudar aquele que ainda sofre. Isso é uma doença. É uma doença que os meus familiares não souberam diagnosticar e não sabem, porque não é culpa deles. É falta de informação, eles não tiveram informação. Hoje eu tenho a informação de que essa doença, de que essas pessoas que ainda sofrem na garra do alcoolismo, elas podem se recuperar. E a nossa Irmandade, o Alcoólicos Anônimos, ele está de braços abertos e nós estamos de mãos estendidas para ajudar todo aquele que ainda sofre.